coisas dulcíssimas da minha vida. Tudo bem com vocês? Eu sou a Babi e esse é o Empuxo, o urso. Depois de um período sem vídeos, chegou a vez de estrearmos um vídeo sobre quadrinhos, amadinhos e florzinhas. Vídeo esse que será o número 4 do canal. Vocês querem saber do que se trata, não é, lindezas? Então embarquem comigo e com o Empuxo em mais essa maravilhosa aventura. Roda a vinheta! A DC Comics é conhecida por ter alguns dos heróis mais famosos do mundo, como por exemplo a Santíssima Trindade composta por Batman, Superman e Mulher Maravilha, além de outros que contêm um ótimo apelo popular como o Flash, o Lanterna Verde e, claro, mais recentemente o Aquaman. Mas ela também tem uma série de personagens muito interessantes e complexos que infelizmente são pouco aproveitados pela editora. A começar por esse personagem que é praticamente uma ogiva radioativa. E aí, claro, ele possui poderes hiper, over e mega limitados. Só que antes de conhecermos um pouco mais da história completa desse super-herói, vamos ver o que o Empuxinho tem a dizer sobre ele nesse resuminho super fofo que vai passar agora. Uá! Então, querida, deixa eu passar uma palhinha sobre as habilidades do superpoderoso Capitão Átomo. Ele tem poderes como super força, voo, manipulação do campo quântico, transmutação da radiação de diversos átomos e suas propriedades, invulnerabilidade, super resistência, projeção de energia, super reflexos, absorção de energia, interferência em redes, mudança da realidade, mudança de tamanho, viagem no tempo, teletransporte, invisibilidade e ainda ele consegue atravessar objetos sólidos sem maiores problemas. É uma lista de habilidades bem grande, você não acha? Então, Babi, espero que você explique o resto agora. É com você, querida. Obrigada por ter feito esse levantamento pra gente, amadinho. Você é uma fofura. Então, amadinhos, o Capitão Átomo foi originalmente criado sob a chancela da Charlton Comics, no ano de 1960 por Joe Gill e pelo genial Steve Ditko, com o objetivo de integrar o personagem na lendária HQ da editora Space Adventures, e em seguida com os outros heróis já estabelecidos no universo da Charlton. A propósito, eu super recomendo a leitura das edições desse clássico, do início ao fim, porque é uma história e uma aventura muito interessante, e você pode fazer isso através do aplicativo Kindle. Eu a garanto! No script original de Gill e Ditko, o personagem originalmente se chamava Alan Adam, um militar super aplicado da Força Aérea Americana que era considerado um fenômeno em todos os tipos de ciências desde criança. Tudo ia a mil amores na carreira militar dele quando Adam passou a trabalhar na construção de um foguete experimental batizado como Atlas. Mas, de uma forma acidental, o Atlas acabou sendo ativado e enviado ao espaço antes do tempo que estava previsto. Olha só a pombolezice que o pessoal fez, coitado. Não, você é burro, cara, que loucura. Mesmo sendo um cientista maravilhoso, infelizmente Adam não conseguiu pensar em nada para escapar desse acidente e o corpo foi pluft, desintegrado. Mas esse foi o fim do nosso herói? Não! Realmente, amadinhos, não sobrou mais qualquer tipo de ossos ou de carne, só que em compensação, o corpo de Alan agora tinha se transformado em uma poderosa estrutura atômica que conseguiu trazer ele de volta à vida. Só que tudo, infelizmente, tem seu preço. Porque devido à radiação, ele virou praticamente uma ogiva nuclear com braços e pernocas, o que fez com que o nosso herói em potencial não pudesse mais se aproximar de qualquer pessoa por causa do risco de contaminação. Mas, como ele era um crânio, logo ele se empenhou na criação de um traje especial que fosse capaz de proteger as pessoas, ao mesmo tempo que ele pudesse controlar o poder. E claro, a radiação, né? Ela é perigosa.
E depois da confecção desse traje, Allen provou aos outros militares que ainda poderia servir a sua pátria com a mesma dedicação de antes. Nascia ali o Capitão Átomo! No meio da década de 1980, a gigante DC Comics comprou um super combão de direitos de personagens da Calton para utilizá-los em suas novas histórias, sendo que uma parte deles seria introduzida através da mitológica história Crise nas Infinitas Terras, enquanto que a outra ficou sob a tutela do gênio Alan Moore. A intenção original do Alan era utilizar alguns deles no projeto que viria a ser aclamado na série de quadrinhos Watchmen, só que a DC não ficou nada satisfeita e infelizmente vetou essa possibilidade, o que fez com que ele criasse novos personagens do zero, usando os originais como uma fonte de inspiração, sendo o apelão do Dr. Manhattan uma grande contraparte do nosso dedicado patriota Capitão Átomo, enquanto que, por exemplo, o Kiku do detetive Rorschach bebeu na fonte do Questão e o simpático Besouro Azul resultou na criação do igualmente fofo Coruja. Será que eu peguei o jeito da coisa? Quanto ao personagem Capitão Átomo em si, no ano de 1986, ele passou por um agressivo reboot criativo que visava integrar ele por completo na fase pós-crise do universo DC. Isso incluía um novo estiloso e ursíssimo uniforme prateado e um título de HQ só para ele. O desenvolvimento dessa nova versão do nosso miguxo ficou a cargo do trio de roteiristas Cary Bates, Greg Weisman e Pat Broderick, e o personagem acabou fazendo a estreia dele na edição de número 53 da revista Thunderbolt. Depois dessa reformulação radical, lindezas, a origem dessa nova versão do personagem foi carregada de aspecto dramático por parte de nossos escribas. Rebatizado agora com o nome de Nathaniel Aden, a história dele como militar começa na época da Guerra do Vietnã, mais precisamente no ano de 1968, onde, acusado injustamente de um crime de traição à nação que não cometeu, fizeram uma proposta para ele virar cobaia de um programa experimental chamado Projeto Átomo. A equação é muito simples, amadinhos. Se ele sobrevivesse às terríveis consequências desse experimento, o que era considerado altamente improvável, o presidente que estava de posse da linguiçona do kit governo dos Estados Unidos naquela ocasião iria perdoar a suposta pisada de bola do nosso sofrido herói. Embora a intenção original fosse a de enganá-lo para usar isso como um pretexto para executar uma pena de morte contra ele. O teste que visava testar a resistência de uma bomba nuclear com Nate preso junto a ela dentro de uma cápsula metálica ocorreu sob a liderança do asqueroso general Wade Wyland e do controverso cientista Dr. Heinrich Megala, tendo como resultado dessa catastrófica explosão um estranho salto temporal que acabou mandando Adam para o ano de 1986. E quando ele completou esse loop temporal digno de uma atrapalhada do Mirai Trunks, percebeu de imediato que tinha recebido poderes imensos e que o seu corpo ficou todo prateado, como resultado de uma fusão entre a estrutura corpórea dele, a radiação da ogiva atômica e o material alienígena coletado nessa cápsula. Corpo estadual, legal e bonito. Inicialmente dado como morto nessa explosão, Nathaniel acorda assustado pelo olhar macabro de um agora caquético e esclerosado Dr. Megala, visivelmente fazendo hora extra em uma cadeira de rodas ultra tecnológica. E também sob a presença de um incrédulo General Island. Só que como a linguiçona do kit de governo estava de posse de um outro presidente, e Adam foi declarado oficialmente de paletó abotoado, o suposto crime que ele tinha cometido em 1900 de futebol de sapato Nada a ver. não tinha sido anistiado. Foi quando, desesperado, Nathaniel foi à procura de sua família. Só que ele descobriu que a Crush já tinha falecido no ano de 1982 e, para piorar essa bad, 3 anos depois da suposta morte do nosso herói na explosão da ogiva, ele descobriu que ela tinha se casado justamente com o algoz dele, o General Island, que acabou criando as 2 filhas do fofíssimo casal por mais tempo que ele próprio, o que fez com que as memórias base dessa convivência fossem esquecidas com o passar do tempo. Sozinho no mundo
e como desgraça pouco é bobagem, o nosso herói teve que se adaptar ao máximo ao mundo que ele não conseguiu assimilar as mudanças, porque ele era moderno demais para ele. Fora que o governo americano não queria perdoar o crime dele de jeito nenhum, pois a intenção verdadeira era usar Nathaniel como uma arma de destruição em massa, se tornando assim um herói prestando serviços diretamente à linguiçona do kit de governo do país, ficando mundialmente conhecido como Capitão Átomo através da propaganda oficial. Sendo constantemente ameaçado de ser enfiado dentro de uma pata-choca com uma prisão por Eileen, Nate não teve outra escolha a não ser servir o propósito da nação, mesmo contra sua vontade. Cansado dessa agonia. Com o tempo, o Capitão Átomo conseguiu provar a inocência dele e finalmente se tornou um herói livre de interferência governamental. Mas, ainda assim, continuou cooperando de maneira amigável com o exército norte-americano, sendo indicado para fazer parte da Liga da Justiça Internacional e, posteriormente, ele foi colocado como líder da Liga da Justiça Europeia. Só que nem tudo ficou tranquilo para o nosso herói prateado, amadinhos. Em um dos eventos, supostamente ele sacrificou a sua vida para evitar que a Terra fosse obliterada por um meteoro de Kryptonita. Só que, novamente, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. E Nathaniel acabou sendo transportado para uma outra realidade temporal. No caso, a da editora Wildstorm, que na época tinha licenciado os direitos do personagem junto a DC. Por um breve período, é claro. Mas, continuando com as pontas dessa história, como a sua pele metálica foi seriamente danificada com os ferimentos, ele não poderia retornar para sua realidade original, sob o risco de seu poder nuclear simplesmente destruir ambos os universos. O que eu faço? Na cataclísmica saga Crise Infinita, o Capitão Átomo finalmente conseguiu voltar para seu universo original, só que novamente foi mantido como refém do governo americano, dessa vez com um requinte de maldade ainda maior. Desacordado dentro de uma redoma, a sua energia foi bombeada para ajudar no tratamento de outros meta-humanos seriamente feridos em combates. E como consequência da drenagem excessiva de energia, o corpo prateado de Adam estava começando a rachar de novo. Então, como uma solução para isso, ele foi envolvido na armadura do vilão Monarca para conter os níveis altos de radiação. Só que isso se demonstrou uma tremenda pombolesice digna de um asno de puxa-carroça, porque ele começou a ficar cada vez mais maquicudo, violento e agressivo emocionalmente. E como consequência de sua já perturbada mente e com seu coraçãozinho cheio de rancor, ele acabou justamente virando o novo monarca, jurando vingança, revidar com agressões de destruição, querendo assim tocar o mundo de terror e de maldade na saga Contagem Regressiva para a Crise Final. Na pele do tirano louco e sendo manipulado pelo monitor maligno Solomon, ele descobre a existência do multiverso, almejando como grande objetivo unificar todas as realidades em apenas um único universo. E se eles debochar de eu, minha vingança será maligna. Livre do perigoso traje do monarca e da manipulação de Solomon, o nosso herói acabou perdendo grande parte de suas memórias anteriores, vagando perdido e sem rumo por diversos mundos diferentes. A linguiçona do kit de governo, através do intermediário General Sam Lane, novamente se aproveita da fragilidade do Capitão Átomo para obrigá-lo a servir a nação americana mais uma vez. Mas ele acabou sendo salvo a tempo por Mon-El, recebendo assim uma chance real para se redimir dos crimes e das maldades que cometeu no passado, e demais atos vilanescos, é claro. Qual é a história desse cara, hein? Durante o reboot dos 952, a sua origem foi novamente alterada, amadinhos. Bota casaco. Tira casaco. Dessa vez, ele teria se tornado voluntário de uma experiência do inteligentíssimo Dr. Megala, que tinha como grande objetivo transformar o voluntário num super soldado que lutaria pela justiça. E para ganhar os poderes, Nathaniel teria que pilotar um veículo carregado de substâncias atomizadas até ocorrer a fusão deste veículo com seu próprio corpo. A premissa dessas novas histórias é muito boa. Desenvolve muito bem o personagem, enquanto ele aprende a lidar com essa enorme quantidade de poderes.
E eu super recomendo darem uma olhadinha nas histórias deles, amadinhos. Para encerrar, lindezas, vamos a mais algumas curiosidades sobre ele. O Capitão Átomo se tornou um dos heróis mais poderosos de toda a DC, podendo superar até mesmo pesos pesados como o Shazam, o Caçador de Marte, a Mulher Maravilha e até mesmo o próprio Superman, onde ele costuma levar grande vantagem nas lutas por saber manipular a radiação tanto do Sol Vermelho quanto da Kryptonita Verde. Em toda a sua história na DC, ele fez grandes parcerias com o herói nuclear. O seu traje prateado serve para conter a radiação, pois qualquer fissurinha ele pode mandar milhões de pessoas pelos ares com uma única explosão. Sendo assim, ele é um personagem bastante complexo de ponta a ponta, porque no mesmo passo que ele pode ser um grande herói, ele também pode se tornar uma ameaça incontrolável para ele próprio e para a humanidade como um todo, literalmente uma ogiva humana. Possui na galeria de vilões personagens como o Major Força, a Plastique, o General Wade Allen, o Dr. Espectro e o casal Punch and Julie. Seus elementos serviram de inspiração ainda para personagens como o Dr. Manhattan, o Marvel Azul e o Sentinela. Por fim, ele chegou a fazer 3 aparições em animações da DC e também em alguns outros tipos de filmes animados. Mais precisamente nos desenhos Liga da Justiça Sem Limites, Justiça Jovem, Batman, Os Bravos e Destemidos, Batman e Superman, Inimigos Públicos e Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Sempre dublado aqui no Brasil pelo maravilhoso Ricardo Juarez. Então, amadinhos e florzinhas, depois de um longo período de ausência, nós terminamos mais um vídeo. E se você gostou dele, deixe seu like ali embaixo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo. E eu prometo que eu vou começar a subir mais vídeos com mais frequência, amadinhos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Uau!